A gente prossegue no assunto do acirramento da crise entre Estados Unidos e Brasil. Daniel, eu te cortei a palavra, perdão, retome-a. Imagina, William. Sabe que agora virou mantra, a gente viu isso hoje na entrevista do Lula, já estava nessa última carta agora de Geraldo Alckmin tentando retomar o diálogo com os Estados Unidos, virou um mantra que o governo brasileiro mandou aquela carta em 16 de maio e os Estados Unidos nunca responderam, como se houvesse uma grande lamentação por isso. Mas até o tarifaço agora de Trump, na semana passada, o clima era outro, não era de lamúria, porque não houve resposta, era exatamente o contrário. Em junho, no mês passado, quem esteve aqui em Brasília foi a ministra de Comércio da Suíça. Ela foi recebida por autoridades brasileiras porque o Mercosul estava quase fechando e fechou um acordo com o EFTA, um grupo de países europeus que não estão na União Europeia. E ali, a ministra de Comércio da Suíça disse que estava gastando uma grande energia em fazer concessões comerciais aos Estados Unidos porque tinha sido aplicada uma tarifa de 31% naquele dia da libertação em abril. Ela estava fazendo grandes concessões comerciais para chegar, quem sabe, nos 10%, que era a tarifa que o Brasil estava sendo submetido no dia da libertação. Isso gerou, aqui em Brasília, entre muitas autoridades da área comercial, a percepção de que o Brasil estava fazendo a coisa certa, ou seja, caminhar pela sombra, se deitar no chão e se fingir de morto, porque, afinal de contas, a gente tentou negociar, mandamos uma carta, os Estados Unidos não responderam, mas que bom, nós já temos 10%. Houve um terrível erro de cálculo naquela ocasião, como se nada fosse mais acontecer, como se Trump não fosse imprevisível. O erro de cálculo agora, para conectar com o que a gente terminou falando, é o seguinte: o governo está colhendo benefícios político-eleitorais num primeiro momento. Mas será que quando esse tarifaço for efetivado, for aplicado de verdade, será que essa colheita político-eleitoral não vai ser totalmente efêmera? Porque os prejudicados na economia brasileira vão olhar para o governo e dizer: cadê o governo que não conseguiu resolver a situação? Você está colocando um grande ponto de interrogação, Daniel, em cima do que a gente vai saber só lá na frente mesmo, que seria a capacidade que o governo brasileiro tem de surfar uma onda que lhe parece a ele, governo brasileiro, nesse momento, extraordinariamente positiva, por conta do nacionalismo, do discurso de defesa da soberania nacional, dos ricos contra os pobres e por aí vai. Mas tem uma outra questão que você está levantando, e eu queria passar ela para você agora, Lorival, que, por incrível que pareça, está na cabeça de boa parte dos setores da economia brasileira imediatamente atingidos pelo que até agora foi apenas um anúncio. Alguns perguntam assim, Lorival: cadê a ordem executiva dele para impor 50%? Quem disse que no dia 1º de agosto isso vai de fato acontecer? E quando se contrapõe a essas pessoas o fato de que uma investigação foi aberta pelo 301 contra práticas comerciais brasileiras, eles dizem: mas isto, veja só, pelo próprio procedimento dessa investigação. Eles abrem uma audiência, aí uma pessoa vem e responde, aí tem um outro setor, isso vai lá para setembro, outubro. Então, há em alguns setores, sobretudo do segmento privado, a ideia de que será que as sanções vêm mesmo ou as tarifaços vêm mesmo? Pois eu acho que a resposta honesta é: ninguém sabe. Provavelmente nem o Trump sabe, né? Porque ele age de acordo com os sinais que ele vai recebendo das próprias ameaças, isso em todas as questões, não só no comércio, né? Ele vai olhando, sentindo, ouvindo as pessoas, vendo as reações, observando a Fox News, observando as redes sociais, e aí vai calibrando as decisões, as escolhas dele. Agora, quando se trata de algo, isso em qualquer campo da vida, né? Algo que é importante para você, mesmo que o risco fosse baixo, e eu não acredito que seja baixo, mas mesmo que fosse, havendo o risco, você se prepara, se organiza, né, entra em ação e tal. E, na verdade, no dia da posse do Trump, no dia 20 de janeiro, ele
e até antes, desde 2015, mas vamos lá. Desde a posse do Trump, pelo menos, como presidente dos Estados Unidos, ele vem ameaçando com as tarifas, vem falando sobre isso. E aí era a hora de tanto o Brasil quanto os setores produtivos brasileiros armarem uma estratégia robusta, né, para se proteger desse risco. Eu vi aqui na apuração, sobretudo do Daniel e do Caio, e acho que da Jussara também, que no início dessa crise, né, que o governo estava falando, não, a gente vai esperar o dia 1º de agosto, né? Eu achei isso incompreensível, assim, quer dizer, esperar mais ainda, né? Então, acho que falta mesmo essa mobilização, esse empenho e essa criatividade para buscar as saídas tanto políticas, sem renunciar à soberania e à independência dos poderes, quanto econômicas, quanto comerciais. William, o 1º de agosto não chegou, a ordem executiva não existe, ninguém sabe se a tarifa vai valer, mas os contratos estão sendo cancelados, as garantias estão sendo perdidas, as mercadorias estão paradas nos portos, estão caminhando para lá sem ninguém saber se vai chegar, se vai receber. Se as garantias estão sendo perdidas, as operações de crédito estão acabando. Então, as coisas já estão acontecendo. Não precisa esperar o dia 1º. Hoje os dados, né? O Porto de Santos, eu falei ontem, hoje eu falei com o Anderson Pomini, que é o presidente ali da Autoridade Portuária do Porto de Santos, está tendo no Porto de Santos, William, uma aceleração das exportações. Os embarques da carne, na semana anterior, proteína animal, antes ao tarifaço e posterior ao tarifaço, dobraram. Um aumento de 96% nos embarques, um aumento de 70% na movimentação de caminhões no Porto de Santos e na exportação de café de 17% nos embarques. Ou seja, está todo mundo correndo para exportar antes do dia 1º, para desovar os produtos que já estão ali chegando prontos para serem exportados para os Estados Unidos, porque depois do dia 1º não sabe o que vai acontecer. Caio, Lorival, Thaís e Daniel, e começando por você, Cromar, eu vou desviar um pouquinho a nossa conversa agora para o cenário político doméstico. Lula usou no pronunciamento que ele fez em cadeia nacional a expressão traidores da pátria, ao se referir a políticos de oposição. Talvez eu não conheça uma acusação mais grave que se possa fazer ao adversário político do que dizer que está traindo o seu próprio país. Que ganho político eleitoral o Lula aufere desse comportamento, Cromar? William, eu creio que no olhar do governo, e aqui eu faço citação ao Caio quando ele disse que do papel importante do Sidônio coordenando toda essa estratégia de resposta à crise do Trump, eu creio que é importante a gente contextualizar e lembrar o seguinte, né? Cerca de 10, 15, 20 dias atrás, a gente tinha um movimento muito claro na política nacional, né? Esse movimento se dava na ideia de que o governo Lula não possuía uma agenda, não tinha um ponto de fuga, os indicadores econômicos eram ruins e, sobretudo, pedaços do Centrão que até aqui ainda apoiavam o governo de forma titubeante começavam a dar declarações de que iam abandonar o barco. E aí, de repente, tem aquela situação do IOF e o governo avança, sobretudo no campo de embate virtual, que eles tinham perdido todas desde o início do governo até aqui, com a ideia resumida no hashtag Congresso Inimigo do Povo. Isso dá um primeiro sobressalto, uma espécie de respiro ao governo Lula, e aí logo depois surge essa questão do tarifaço, das sanções feitas pelo governo Trump, e as pessoas no governo olham para outros movimentos próximos de eleição em que o Trump fez esse mesmo movimento, sobretudo no caso do Canadá, e dizem, olha, aqui a gente tem uma chance. E aí nós podemos trabalhar com a ideia de que há um desdobramento novo àquilo que nasce ali no momento do embate com o Congresso. O nós contra eles, que tinha uma clivagem ricos contra pobres, passa a ser também um nós contra eles numa nova percepção que é aqueles que são pró-Brasil e aqueles que são contrários ao Brasil. E aí, nesse discurso específico do presidente, eu acho que além desse elemento tem outro interessante também, que é o fato de que Lula, em alguns sentidos, uma expressão que Bolsonaro usou numa entrevista, que é dizendo, estes que são contra o Brasil torcem
acreditam que quanto pior, melhor. E isso, em algum sentido, aumenta o distanciamento entre alguns grupos sociais e acaba sendo uma aposta, que me parece que é a aposta desde sempre do Lula para tentar uma reeleição que esteja dividida entre Lula e quem for o candidato do bolsonarismo do outro lado. Daniel. Não, observe, William, Cromar, que essa estratégia já foi tentada em várias outras ocasiões desde que Lula voltou ao Palácio do Planalto. Você tentar unir forças e unir a opinião pública em torno de um grande inimigo comum tem sido a tônica desde 2023. A primeira vítima desse discurso foi Roberto Campos Neto. Emplacou de certa forma, mas não emplacou muito também. Depois, quando Roberto Campos Neto saiu, passou a ser vagamente a Faria Lima, porque não dava para culpar Gabriel Galípolo, certo? Também não colou tanto. Depois da Faria Lima veio o Congresso Inimigo do Povo. Agora, não tem inimigo comum melhor, e isso até a Venezuela de Nicolás Maduro sabe, do que culpar o inimigo externo, do que culpar os Estados Unidos, do que culpar o Império. Então, esse discurso pode ser, sim, efetivo. As pesquisas já estão mostrando um Lula que se cacifa eleitoralmente com base nisso. A questão, volto, é a efemeridade desse discurso. Pode estar dando certo agora, a partir de 1º de agosto, quem sabe, com tarifas, não dá mais certo. Quantos empregos o Brasil vai perder com o tarifaço? É um pouco isso que se vive. Como é que o bolsonarismo está se mexendo nisso? Então, exatamente isso, William. Esse fator Bolsonaro, eu já estava querendo colocar isso aqui na mesa também, porque não adianta também o setor privado, Palácio do Planalto, Itamaraty, oposição, todo mundo aqui dentro do Brasil, a gente debater estratégias para negociar com a Casa Branca, sendo que quem tem interlocução com a Casa Branca é o Eduardo Bolsonaro. De novo, goste ou não, né? Questione-se ou não, os meios, as formas, a agenda. E a agenda a gente sabe qual é, a anistia, que é inegociável. É inegociável colocar na mesa de negociação o Supremo não julgar a trama golpista ou rever as penas do 8 de janeiro. Isso é inegociável. Só que a gente faz uma frente aqui toda de negociação e de ideias, de formulações e de encaminhamentos, né? E de contratar o Roberto Azevedo e quem quer que seja para levar adiante. Sendo que lá, o Eduardo Bolsonaro estava ontem no Departamento de Estado. Entrou lá, né? Era com outra agenda, colocando outras cartas na mesa. Então é por aí que está indo, né? O bolsonarismo. O bolsonarismo tem essa agenda, claro que tem uma divisão, claro que, por exemplo, os governadores à direita, Tarcísio, Caiado, Ratinho, eles não estão colocando a anistia na mesa. Mas quem hoje tem interlocução com a Casa Branca é o Eduardo Bolsonaro. E a agenda que o Eduardo Bolsonaro está colocando na mesa não é a mesma agenda que o setor privado, que o Roberto Azevedo, que o Itamaraty, que quem quer que seja aqui no Brasil, que a direita, a centro-direita, está colocando na mesa para negociar. E esse é mais um obstáculo. Não adianta a gente ir com uma proposta se quem está lá já desde janeiro negociando outras propostas e outras cartas na mesa não estão com as mesmas condições que a gente. Mas aqui tem a mesma lógica do vamos ficar quietinho, porque não vai dar nada para o Brasil, com a coisa da carta e do Brasil ter dos 10%. Há quanto tempo o Eduardo Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos? Será que o governo não imaginou que em algum momento esse negócio ia sair alguma coisa? Era meio chacota isso, né, Thaís? Então, era uma chacota, mas assim, qual o tamanho da vigilância e do acompanhamento? Era só uma coisa para dar risada, de olhar e falar assim, gente, por favor, né? É uma chacota isso.